Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes, 2 pecados, 2 erros graves. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O meu povo cometeu 2 erros graves, 2 erros graves. Deus estava falando para o povo, a Jeremias, sobre o povo de Israel. Abandonaram Deus, abandonaram os princípios de Deus. E segundo, cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O que eu queria começar a conversar com você, é que Deus é Deus de relacionamentos. Amém? Deus é Deus de relacionamentos. Na criação, já lá na criação, Deus não fez o homem, Deus não criou a mulher e simplesmente colocou o homem e a mulher no jardim e pensou: eu sou Deus, vou ficar no meu trono, vou ficar sentado no trono e eles no jardim. Não. Deus descia, Deus conversava com Adão e Eva, Deus falava com Adão e Eva. Quando Deus formou o homem, veja, Deus não gosta de estar sozinho, Deus não gosta de trabalhar sozinho, Ele trabalha em conjunto, que mesmo na criação do homem, Deus falou: façamos. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. Façamos o homem para se relacionar comigo, para se relacionar conosco. Queremos conversar com o homem. Deus estava sempre com Adão e Eva. Quando determinou que deveriam frutificar, que deveriam multiplicar, que deveriam encher a terra, o que Deus estava querendo era ter um relacionamento com a humanidade. Deus queria que os homens começassem a se multiplicar, que Adão e Eva gerassem pessoas, frutificassem pessoas com o caráter de Deus. E com a terra sendo cheia, Deus estaria se relacionando com a humanidade. Isto é, Deus estaria revelando o seu caráter, Deus estaria revelando as suas maravilhas, Deus estaria revelando a sua vida, Deus estaria revelando os seus propósitos. Na nossa vida, nós queremos que os nossos amigos sejam amigos que nos edifiquem. E nós nos relacionamos com os nossos amigos. Então Deus deseja edificar a minha vida. Deus deseja edificar a sua vida, compartilhar a vida dele comigo, compartilhar a vida dele com você. Na realidade, Deus deseja relacionar-se comigo, Deus deseja relacionar-se contigo. E esse relacionamento, esse Deus de relacionamento, ele mostra que esses relacionamentos, eles são baseados no amor, baseado no respeito. Deus, ele relaciona-se conosco com base no amor, no respeito. O relacionamento de Deus é que nos traz proteção, cuidados, relacionamento que traz a providência de Deus na nossa vida. É Deus estar sempre antes das nossas necessidades. Deus nunca está atrás dos nossos problemas. A palavra de Deus diz que quando nós temos os nossos problemas e colocamos em súplicas, em orações, antes que a gente ore e as nossas orações cheguem a Ele, Ele já sabe e Ele já tem as respostas para nós. Esse é o Deus da providência. Então, o relacionamento que traz providência à nossa vida. Relacionamento que é conduzido pela disciplina. Deus falava não apenas para que soubessem as leis, mas para que fossem praticadas. No nosso relacionamento com Deus, Deus não quer que você apenas conheça os princípios de Deus. Deus quer que você os pratique a cada dia. Deus está querendo que você, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer situação, Ele está querendo te guiar, te proteger. E agora,
Deus se surpreende com as atitudes do povo de Israel. Deus agora olha para aquele povo e diz assim: esse povo me abandonou, esse povo cometeu 2 erros graves, porque o relacionamento foi rompido, esse relacionamento foi quebrado. As atitudes daquele povo de Israel, quando nós trazemos para os nossos dias, Deus vê da mesma maneira. Deus olha para o homem e faz a mesma comparação que mostrou a Jeremias: os homens têm dado as costas para mim, os homens têm me abandonado, as pessoas têm rejeitado os meus princípios e estão vivendo conforme a sua própria vontade, isto é, construindo para si cisternas rachadas, cisternas que não retêm água, cisternas que estão guardando águas contaminadas. E por isso que nós falamos: qual a água que você tem bebido? Deus está desenhando em nossas mentes uma imagem das pessoas para quem Ele estava falando. Quando você lê esse texto, você tem que mentalizar, você tem que idealizar. O que Deus nos fala? Jeremias falando para um povo que conhecia os princípios de Deus. Não era um povo ignorante. Um povo que sabia dos milagres que Deus tinha realizado. Um povo que já tinha experimentado grandes vitórias na vida deles. Mas também um povo que estava dando as costas para Deus, um povo que estava sendo rebelde para Deus. Deus está usando algo que seja bastante familiar. Afinal, Deus queria que o povo entendesse. Se você for ver na palavra de Deus, Deus não usa, e nem Jesus usava, comentários complicados para as pessoas não entenderem. Deus é simples. Quando a gente fala-se muitos assuntos teológicos, dá a impressão que Deus é um Deus extremamente complicado. Não, os homens complicam. Mas Deus pega Jeremias e Deus coloca uma situação familiar, como nós falamos no início. Você aluga uma casa, compra uma casa, você se preocupa com a cisterna, você se preocupa com o tipo de água que você estará bebendo. E por isso que Deus não estava falando palavras extremamente elaboradas. Jesus também usava esse método. Jesus chegava e falava por parábolas do dia a dia para que as pessoas entendessem. Deus estava dizendo através de Jeremias nenhum fundamento teológico que os sacerdotes teriam que se reunir para discutir o que seria. Você sabe que existem os grandes concílios para decidirem, para tirarem uma conclusão sobre o que Deus estava falando. Não, Deus estava falando algo óbvio. Vocês me abandonaram e estão cavando cisternas rachadas que não retêm água, e por isso que a vida de vocês está aí, infeliz, destruída, sem perspectivas boas nenhuma. Então era algo simples, era algo familiar, falava de coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Lá estava dizendo como Israel e o homem têm atitudes tão absurdas de confiarem em cisternas antigas. Eu falei, em todas as vezes nós tivemos que entrar nas cisternas, reformá-las, reconstruí-las, para que a gente tivesse uma cisterna que não fosse rachada. Então Deus estava falando em uma situação que, a princípio, é uma coisa tão simples, porque ninguém gostaria de morar no lugar onde tem uma cisterna em que não vai reter algo. Se desviaram daquele que o salmista chamou de a fonte da vida. Veja o que diz o Salmo 36, versículo 9. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Amém? Aí a gente pergunta, qual água você tem bebido? Qual fonte você tem procurado? O salmista diz, banqueteiam na fartura da tua casa e tu lhes dás de beber do teu rio de delícia. Mas Israel, e nos dias de hoje, o homem tem tentado encontrar satisfação em várias coisas da vida.
O homem tem procurado encontrar a satisfação em pecados. Quantas coisas que as pessoas sabem que é pecado. E as pessoas que conhecem Cristo buscam o seu prazer naquilo que é pecado. Procuram satisfazer a sua vida, realizar a sua vida em situações pecaminosas. Outras procuram outros deuses. Quantas pessoas que vão às igrejas dizem que pertencem a Cristo, hoje existem muitos simpatizantes de Cristo. É impressionante. Realiza muitas coisas numa tentativa fútil de preencher a sua vida. E existem coisas que não são pecados, mas as pessoas procuram encher a sua vida vazia com coisas que não é pecado. Veja, não é pecado você ir ao cinema. A igreja diz isso. Não é pecado você ir ao cinema. Mas se você procurar encher o vazio da sua vida no cinema, se torna um pecado. Não é pecado você trabalhar. Pelo contrário, você deve trabalhar cada vez mais e mais. Mas às vezes a vida está um vazio tão grande que se joga no trabalho e se transforma um pecado. Se transforma algo que não é agradável a Deus. Porque você está mudando a fonte da sua satisfação. E Jeremias está dizendo para eles, essas tentativas que vocês estão realizando de encher a vida de vocês, o que Deus leva Jeremias a falar, vocês estão tentando encher o vazio da vida de vocês com coisas que não procedem de Deus. Vocês estão cavando cisternas que não conseguem reter a água. As suas tentativas não vão te levar a lugar nenhum. São pessoas que estão constantemente correndo atrás da vida. Mas a vida está escorregando entre os dedos. A vida está passando dela. Eles estavam tentando acumular coisas, mas não sabiam o valor real das coisas. Na realidade, havia um cheiro ruim, um vazio no interior. Eles não estavam dispostos a voltar-se para Deus, cujo suprimento era infinitamente maior e fluía constantemente. A incredulidade do homem faz com que não se sinta confiante no Senhor em satisfazer a sua sede. Por que as pessoas, elas vão e começam a praticar coisas ou buscar outros deuses? Simplesmente porque não confiam plenamente no Senhor. Veja, o povo de Israel saiu do Egito. Estavam caminhando para Canaã. Moisés sobe o monte. Moisés demora. O resultado deles construírem o bezerro de ouro foi não confiarem plenamente em Deus. Se eles confiassem plenamente em Deus, eles saberiam que, olha, não depende de Moisés voltar ou não voltar, eu sei que Moisés vai voltar, não é isso que está interferindo, a realidade é uma só, Deus me tirou do Egito e eu chegarei em Canaã. Era o básico que eles tinham que confiar. Mas o problema é que a incredulidade faz com que as pessoas, vamos ser assim bem mais sinceros, que nós não sentimos tão confiantes que Deus trará a solução para os nossos problemas. Que Deus estará satisfazendo os anseios da nossa alma. E nós nos precipitamos e nós nos adiantamos a Deus. Veja, Deus se adianta a nós, que Ele é providente. Mas às vezes nós que nos adiantamos a Deus e tomamos decisões erradas e fazemos coisas que não são agradáveis a Deus. E nesse texto Deus nos mostra bastantes coisas reais que eu queria conversar com você de uma maneira bem rápida. Primeira coisa, todos nós estamos com sede. Nós desejamos que nossas vidas tenham significado. Júlio com propósito.
Eu quero ter uma vida com significado. Eu não quero ser qualquer um. Você quer ser qualquer um? Você quer ser um Zé Ninguém? Não. Eu quero ser uma pessoa reconhecida. Paulo não precisava ser reconhecido por ninguém, mas foi reconhecido por todos. A minha intenção não é ser maior que Cristo. Mas pensa bem, no seu trabalho você não quer ser reconhecido? Ou você quer passar por um funcionário qualquer? Na sua igreja, você quer ser uma pessoa que não é, eu não quero ser reconhecido. Não, muitas das vezes você está fugindo do que Deus está querendo da sua vida. Não queira ter o reconhecimento como a motivação da sua vida. Mas nós não queremos passar no anonimato. Nós não queremos passar sem significado na nossa vida. Eu quero que quando passe mais 30, 40 anos e os nossos netos, bisnetos estiverem por aí, eles lembrem do seu pai e da sua mãe. Porque nós não queremos passar no anonimato. Nós queremos ter um significado na vida. Amém? Eu quero que daqui a 30, 40 anos, quando os nossos adolescentes forem adultos, eles lembrem. Não, eu tinha um pastor que pregava a palavra de Deus. Eu quero ser lembrado. Então nós queremos ter um significado na vida. Nós temos desejos. Não é pecado você ter na sua vida os desejos que normalmente acontecem na vida do homem. Por exemplo, nós estamos à procura de uma boa profissão, de liberdade, de finanças, de prazer, de paz, de alegria, felicidade, vida sexual. A vida sexual não é pecado. A maneira que se pratica é que se torna pecado. A maneira que se trabalha é que vai dizer se é pecado ou se não é pecado. A maneira que se conversa é que vai dizer se é pecado ou se não é pecado. De você buscar prazer, nós estamos à procura de amor, nós estamos à procura de intimidade. Você que é solteiro, um dia você vai casar e você vai ter a sua intimidade com o seu esposo, com sua esposa. Agora, se hoje você não é casado e tem essa intimidade de esposo e de esposa, veja, o que não é pecado num tempo, é pecado em outro tempo. Depende da maneira e do tempo que você vai procurar satisfazer. Então, dê significado à sua vida. Busque um propósito legítimo. Busque um propósito divino em que você possa investir a sua vida. Dentro dessas, e nós poderíamos colocar várias situações. Veja, nós queremos liberdade. Mas hoje o que os nossos jovens e muitas pessoas adultas, muitas pessoas do nosso país, que tipo de liberdade que eles pregam? É a liberdade que procede do Senhor ou a liberdade que procede da sua própria mente? Então todos esses anseios são parte do que nos torna humanos. Nós somos pessoas, nós somos humanos, ninguém aqui é um ET, você é um ET? Você é uma pessoa que veio de Marte, um extraterrestre. Não, eu sou crente, não tenho desejos sexuais. Quem não tem desejo sexual? Vai procurar um médico, você está com problema. Eu não penso em dinheiro. Você é louco que não pensa em dinheiro. Deus quer te abençoar financeiramente para que você abençoe o reino de Deus. Esse negócio de prazer na vida. Eu só tenho um prazer, é estar na casa do Senhor. Não existem outros prazeres na vida que não são pecados, que são legítimos, que Deus nos proporciona. E nós podemos continuar na presença do nosso Senhor. Então dê significado à sua vida. Esses anseios fazem parte de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e estas coisas, e são essas coisas que Ele quer para nós também. Quando a gente fala, e pouco se fala de sexo na igreja, mas quando se fala de sexo, as pessoas falam assim, isso daí não é coisa que Deus... Se não fosse, Deus não criava homem e mulher. Deus não mandava que eles multiplicassem, que eles enchessem a terra. Então são coisas legítimas de Deus. Ele nos fez com essas fomes, gente. Deus nos fez com essas sedes. Deus nos fez com esses anseios. A questão é,
como satisfazer esses anseios. Como que eu vou satisfazer? Todos nós temos anseios pela liberdade, pela paz, pelos prazeres. Não é pecado ter sede, não é pecado ter anseio. Agora, o tipo de água e a maneira que você estará bebendo é que vai dizer se é pecado ou se não é pecado. Amém? Amém. Você está entendendo? Nós estamos deixando uma palavra bem clara, uma palavra que nos tira assim, até coisas da nossa cabeça, porque talvez você diga assim: pastor, mas às vezes passa coisas na minha cabeça, às vezes passa sentimentos, às vezes passa vontades. Nós somos humanos. Agora, o pecado não terá domínio sobre vós. A nossa mente está cativa a Cristo Jesus. Então os nossos pensamentos passam a ser os pensamentos do Senhor. Então não é pecado desejar o amor. Agora, como você vai satisfazer a sua necessidade de amar? Pode ser ou não. Não é pecado querer significado na sua vida, propósito na sua vida. Mas a maneira que você alcança os propósitos, ou faz para que os propósitos aconteçam, é que vai dizer se é pecado ou não é. Não é pecado querer ser feliz. Tem pessoas que dizem: ser rico é pecado. Não, eu prefiro as coisas de Deus. Não, eu quero as coisas de Deus. E também Deus tem riqueza, porque Ele é o Deus de todas as riquezas. Seu Deus não é miserável. O seu Deus tem todo o ouro, tem toda a prata. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém? É pecado querer ser feliz, é pecado ter riqueza, é pecado querer ser próspero, é pecado querer ter um apartamento bom, um carro bom, é pecado. Não. Depende de como você vai satisfazer esses desejos na sua vida, de como que você vai usar as coisas que você estará vivendo. Nós temos que ter o cuidado para não beber água fétida, estagnada, doente, água de fundo de cisterna. Tentar satisfazer seu desejo de felicidade fora da vontade de Deus não é apenas errado, é destrutivo. Entenda isso. Tentar suprir as suas necessidades fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, não é questão de pecado, é questão de destruição. Porque a palavra de Deus diz, um versículo que você sabe muito bem: o salário do pecado é a morte. Tentar, em outras palavras, tentar satisfazer os seus desejos de felicidade fora da vontade de Deus é morte, vai trazer morte para a sua vida. E por isso que o apóstolo Paulo chega e deixa bem claro: não amolde a sua vida às circunstâncias desse século. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo fala isso. Renove a sua mente. Ele fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. E veja o que Deus está querendo que você e eu experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que a gente viva nessa boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, todos nós temos sede. O problema, a primeira coisa que Jeremias coloca: como se mata essa sede? Todos nós temos anseios e vontades. Como que nós resolvemos esse problema dos anseios dessas nossas vontades? Como que os cristãos respondem a esses anseios na vida? Como que eu e você respondemos? Primeiro, reconheça que tudo provém de Deus. Ele é nosso Criador, nos criou. Os nossos anseios que sentimos, Deus nos criou com eles. E não adianta: eu sou do mal. Você não é do mal.
Deus te criou para a glória dele. Então comece a ver como que você vai viver e veja quais são os desejos, legitime os desejos da sua vida. Segundo, creia que ele satisfará os anseios de sua vida. Tenho sede, todos nós temos anseios, todos nós temos fomes, todos nós temos. E eu tenho que crer que o Senhor satisfará todos os meus anseios. Não se precipite em beber qualquer água. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 4, alegra-te no Senhor, e Ele dará o que deseja o teu coração. Claro, se você deseja coisas legítimas, se você deseja coisas divinas, se você deseja coisas de Deus, os desejos são normais. Mas eu tenho que crer que, em primeiro lugar, eu tenho que me alegrar no Senhor. Eu tenho que ter uma vida agradável a Deus. Quando eu tenho uma vida agradável a Deus, o que Deus faz? Ele coloca os seus desejos, porque nós somos criados à imagem dele, dentro de nós, e esses desejos Ele satisfará no nosso coração. Por isso que é a razão que nunca poderemos abandonar a fonte de água viva. Por isso que é a razão de nós nunca querermos cavar as nossas próprias cisternas. Nós temos necessidades, temos desejos, temos vontades, temos anseios. Nós projetamos, nós pensamos coisas para a nossa vida. Isso não é nada demais. Viver no Espírito não significa viver uma vida alienada das coisas da vida. Mas procurar satisfazer todas as suas necessidades em Deus e da maneira de Deus é que fará a diferença na sua vida. Não tem nada demais, tudo. Mas a maneira que você faz isso confiando no Senhor? Ah, pastor, mas o tempo está passando. O tempo está passando, mas Deus está cuidando de você. Não se precipite nas suas decisões, não se precipite nas suas buscas de prazeres, não se precipite em bebendo águas que não procedem da fonte de Deus. Nossas cisternas e fontes são incapazes de suprirem as nossas necessidades. Sabemos que Deus nos ama, Deus quer que a gente viva com excelência. Deus não quer que você seja um cristão miserável. Ah, o cristão tem que ser pobrezinho, miserável, porque ele é humilde. Não. Você pode ter todas as riquezas e ser uma pessoa humilde, segundo o coração do Senhor. E muitos não são abençoados porque têm uma ideia de que Deus não vai prosperar, porque, primeiro, que dinheiro é pecado. Se dinheiro é pecado na sua vida, me dê todo ele. Dinheiro não é pecado, como você usa que é pecado. Como você usa que dinheiro é pecado. Como você consegue que é pecado. Dinheiro é uma bênção, porque é dinheiro que você sustenta a sua casa, você sustenta a sua família, você compra presente para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Você paga seu estudo, você compra alimento, você investe no reino de Deus. Olha quantas bênçãos que o dinheiro traz. Quantas pessoas estão sendo transformadas porque você está investindo o dinheiro que Deus está te dando no seu trabalho para que a igreja exista, para que a igreja continue vivendo e pessoas estejam crescendo e sendo formadas para pregar o Evangelho aqui e em outros lugares. E existem pessoas que não, esse negócio de riqueza é coisa do diabo. Ah, um rico ser salvo? Nunca, porque os ricos muitas das vezes não sabem a água que estão bebendo, mas se nós bebermos da água da vida, Deus estará prosperando você em todas as situações. A palavra de Deus é bem clara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então veja, sede é coisa normal. O negócio é onde eu bebo a água. Ter anseios é coisa normal. O negócio é onde eu confio que os meus anseios serão saciados. Jesus chegou e disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas por que a gente não insiste nessa mensagem de abundância?
Será que nós confiamos tanto nele para suprir as nossas necessidades? Será que eu estou confiando tanto em Deus para suprir as minhas necessidades? Estou confiantemente que os meus desejos Deus estará resolvendo? Aí nós preferimos não falar em vida e abundância. Terceiro, então veja, todos temos sede. Não permita que a incredulidade roube a sua confiança de que Deus suprirá os seus desejos. Terceiro, entenda que a plenitude de vida está em Cristo e não na realização dos nossos desejos. A plenitude da vida não está na minha vida profissional, está em Cristo. E Cristo dentro da minha vida me faz ter sucesso na vida profissional e em outras áreas da vida. Amém? Então, eu tenho que entender que a plenitude de vida está em Cristo. Que os meus desejos, os nossos desejos são passageiros. O cristão entende que todas as nossas necessidades nunca podem ser plenamente atendidas em um mundo imperfeito. E eu queria que você entendesse bem isso, porque isso responde a algumas perguntas. Porque o mundo sofre. O nosso problema é pensar que porque temos Cristo, todos os problemas da nossa vida estão resolvidos. Quem tem problemas aqui que não estão resolvidos ainda? Todos nós temos. Você sabe que a gente vai morrer com problemas não resolvidos? Aí você diz assim, ué, pastor, então agora está mudando o lado do disco? Não. Jesus foi bem claro, vocês neste mundo passarão por aflições. Jesus foi bem claro, vocês não são deste mundo, mas vocês estão nesse mundo. Nós vivemos num mundo imperfeito, então nós vamos viver consequências dessas imperfeições do mundo. Nós oramos que sejamos guardados das balas perdidas, dos homens malvados, dos homens violentos. Oramos porque nós estamos nesse mundo. Eu tenho Cristo, então eu posso passar no meio do tiroteio que nenhuma bala me atinge, porque a palavra de Deus diz que nenhum mal me atingirá. Não, você e eu não passamos porque nós sabemos que esse mundo é imperfeito. O mundo é violento, o mundo é de desamor, o mundo é de ódio. Isso nos fala de um conceito que nós temos que ter de nós em relação a este mundo. Eu sou de Cristo, mas eu estou num mundo imperfeito. Você entende isso? Sua família pertence a Cristo. Nós oramos todos os meses pelas famílias. Por quê? Porque estamos num mundo de imperfeição. Oramos pelas crianças. Por quê? Porque estamos num mundo de imperfeições. Devemos orar, jejuar, devemos clamar. Gente, mas o mundo é imperfeito. Nós temos orado pela nossa nação, pelo nosso país, mas o nosso país vive num mundo imperfeito. As nossas atitudes é que precisam mudar em relação às pessoas que estão nesse mundo. Nós devemos orar pelo nosso país, mas muito mais, falar de Cristo para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque se nós falarmos do amor de Deus e elas forem transformadas, a nossa oração estará valendo. Amém? Tem pessoas que oram para que Deus haja no Congresso. Só tem corrupto. Só tem pessoas movidas pelo maligno. Eu conheci um pastor, ele é pastor venezuelano, e uma vez a gente estava conversando e ele estava falando assim, o crente tem que aprender a orar. Às vezes fica orando por líderes que não são abençoáveis, porque eles não querem ser abençoados.
Eles já tomaram as suas decisões. Então a igreja tem que tomar uma postura, primeiro, de orar para que se tire, e segundo, de orar para que as pessoas mudem. O nosso negócio são as pessoas. Nós temos que orar pelos líderes, porque o apóstolo Paulo fala para a gente orar pelas nossas lideranças. Mas olha só, muito mais do que isso, eu tenho que pregar o evangelho, libertar as pessoas do mundo da escravidão. Sabe por quê? Porque se as ideologias de gênero passarem, mas nós ensinarmos as nossas crianças, os nossos filhos, que é homem e mulher, eles vão crescer dizendo não às ideologias de gênero. Pode haver leis favoráveis ao aborto, mas ainda que seja uma jovem, um casal que não seja casado, vai se arrepender, vai se aproximar de Deus, confessar o seu pecado e vai dizer não ao aborto, porque tem Cristo no seu coração. Ah, vai mudar a lei da corrupção, mas se as pessoas disserem, não, eu não quero ser corrupto, é quando Cristo entrar no coração das pessoas. O que a gente mais vê são pessoas cristãs entrando dentro do Congresso e parece que elas se corrompem cada vez mais. No mundo, nós passamos por aflições. As aflições existem, gente. Não tem como nós fugirmos das aflições. Por isso que nós falamos antes, lance fora a incredulidade e coloque sua confiança no Senhor, porque as aflições vão existir. Mas nós temos uma promessa maravilhosa, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11 a 13. E veja o que diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Veja a palavra de Pedro. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Um dia nós moraremos no lugar, no mundo, no lugar perfeito. Mas hoje nós estamos no lugar de imperfeições. Por que nós viemos à igreja? Eu vim para adorar a Deus. Amém. E quando eu adoro a Deus, o que eu estou dizendo? Enquanto, Senhor, eu estou te adorando, que venha o teu Espírito me aperfeiçoar. Hoje nós começamos o nosso culto de oração de 18 horas e Wagner está falando os acertos. Por que nós estamos aqui? Para ser acertado por Deus, consertado por Deus, porque nós vivemos num mundo de imperfeições e as imperfeições tentam nos dominar. A Bíblia diz, se esperamos o que ainda não temos, se esperamos um dia que nós teremos a perfeição, esperamos pacientemente. Você já está esperando pacientemente ou está exigindo que suas necessidades sejam atendidas de imediato? Tem necessidades que levará tempo para que elas sejam resolvidas. Quarto ponto. As pessoas estão demasiadamente ocupadas cavando suas próprias cisternas. Preserve-se. Pare de cavar a sua cisterna. Você está buscando satisfação em tantas coisas que você já não tem tempo mais nada para Deus. Quantas pessoas colocam as suas famílias em primeiro lugar, o seu trabalho em primeiro lugar, a sua educação em primeiro lugar, o seu estudo em primeiro lugar, tudo está em primeiro lugar. E aonde está Deus na sua vida? Quando Jeremias chegou e disse as palavras de Deus, o meu povo cometeu 2 erros. Me abandonaram e cavaram as suas cisternas. Sabe por quê? Porque as duas estão vinculadas uma à outra. Quando alguém abandona Deus é porque está cavando a sua própria cisterna. E quando pessoas começam a querer fazer as coisas dos seus sonhos por si só, elas começam a abandonar a Deus. E eu pensei, eu tenho que descansar. Eu tenho que ficar em casa. E eu deitei, Débora ficou lá do lado, nosso gato enrolado. Nunca vi, ele dormiu
Eu acho que até ele estava cansado. Acho que foi de 1 da tarde até 7 da noite, enroladinho. E eu falei, a gente tem que descansar, porque existe algo que se chama a obra de Deus. Eu tenho que me desvencilhar, se eu quero que os dons que Deus me deu sejam proliferados, cresçam e frutifiquem, eu tenho que me desvencilhar dessas coisas. Não somos diferentes das pessoas dos dias de Jeremias. O único que é diferente é que hoje nós temos mais coisas para satisfazermos as nossas necessidades e desejos. Ontem nós estávamos conversando, comendo uma pizza e conversando com nossos filhos, Davi e Jéssica, e a gente estava conversando sobre isso. Naquela época de Jeremias, o pessoal não tinha televisão, não tinha internet, não tinha shopping, não tinha cinema. Eu acho que na hora que escurecia, todo mundo ia dormir, e na hora que o sol amanhecia, todo mundo já estava trabalhando. As pessoas trabalhavam perto das suas casas, ou nas suas próprias casas. Viviam dentro daquele contexto, mas mesmo assim conseguiam se afastar de Deus. Você já imaginou quanta coisa tem hoje? Você já imaginou quanta coisa nós fazemos e que nós poderíamos separar algumas delas, deixar de fazer algumas delas para servir a Deus? Não tem, eu falei no início, não tem problema se é cinema, não tem problema se é Maracanã, não tem problema se é teatro, não tem problema se é a praia, não tem problema se é fazer... Não, isso não é problema, Deus quer que eu e você sejamos felizes. Mas cuidado para não cavar as suas próprias cisternas. Cuidado para que, de repente, você não perceba que você está bebendo águas podres, águas fétidas, que a sua confiança no Senhor já deixou de lado. Por outro lado, nós temos o cumprimento da palavra do profeta Joel, que derramaria do seu Espírito sobre todos os que clamassem. Isso é, veja, há entretenimento para todos os tipos de pessoas, para todas as gentes, crianças, jovens, adultos, para tudo, para afastar as pessoas de Deus. Repito, não estou dizendo que você não deva ir ao cinema, que não é isto, mas veja, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Nós estamos chegando a um tempo em que há necessidade. Quantas vezes nós tentamos esquecer o quanto nossas vidas são vazias, observando o vazio da vida de outras pessoas. Tem pessoas que veem os problemas de todo mundo e dizem que vazias são as pessoas, mas esqueceram de ver o vazio das suas próprias vidas. O profeta Jeremias chega e diz: aquele povo deu as costas para Deus, deixou de fazer as coisas e viver como Deus ordenara. Deixou de adorar a Deus como Deus queria ser adorado. E o que faz com que as pessoas, o que faz as pessoas preferirem fazer do próprio jeito ao invés de aceitar o caminho de Deus? O que faz? Você já pensou nisso? O que faz alguém? Eu fico vendo como que alguém prefere viver da sua própria maneira, insiste em buscar os seus próprios prazeres e não aceita o caminho de Deus, conhecendo. Por que pessoas estão correndo de um lado para o outro em busca de satisfação? Mas as pessoas não correm para Deus. Por que para as coisas de Deus não corremos com a mesma vontade? Por quê? Deus respondeu através do profeta Jeremias. O que Deus estava dizendo é algo que é terrível, que passa despercebido, que não pense que é algo que só vemos quando está assim muito nítido. Não, passa assim, que a gente não percebe, mas quando a gente vê, nós estamos dentro uma palavra que se chama rebelião. O povo de Israel era rebelde
era só Israel. As pessoas de hoje são rebeldes. Os cristãos de hoje são rebeldes. Não aceitam autoridade sobre a sua vida, não estão dispostos a prestarem conta, não estão dispostos a serem submissos, não estão dispostos a aceitarem a vida com Deus, se rebelam, procuram a igreja que satisfaça as suas vontades. Item 5. Cada um de nós tem que fazer a sua escolha. Cada um de nós tem que fazer a sua escolha. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus não tinha palavras docinhas. Vem Jesus, que bom, Ele é amável. Suas palavras são mais doces do que o mel. Sim. Mas a palavra de Deus diz, se eu e você não renunciarmos a tudo o que possuímos, estamos desqualificados como discípulo de Jesus Cristo. Desqualificado. Não podemos ser discípulo do Senhor. Se você quer riquezas eternas, vai custar tudo o que você tem. É o que está escrito. Se você deseja riquezas eternas, o preço é tudo. Porque o que Jesus disse, renunciar a tudo o que possui. Não significa nem abandonar, não é você abandonar sua casa, abandonar seu emprego, abandonar sua... Não, renunciar, simplesmente você colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. O que acontecerá quando você estiver diante de Deus? Quais as desculpas que vamos ter que dar quando estivermos diante do nosso Pai Celestial e prestarmos as contas da nossa vida? Como seu pastor, eu temo por aqueles que nunca fizeram um compromisso real, que é 100% para Deus. Deus não quer um pedaço da minha vida, nem da sua. Deus quer 100%. Será que você está tentando ser um cristão casual? Não está funcionando. O que acontecerá no final, quando Deus lhe perguntar o que você fez com a sua vida? O que você fez com os recursos que eu lhe dei? O que você fez com a vida que eu lhe dei? E talvez diga, como que eu pude desperdiçar a minha vida? Como que eu pude permitir não confiar que Deus estaria suprindo as minhas necessidades? Jesus continua a nos chamar. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. A pergunta do início foi: qual água você tem bebido? De que fonte você tem bebido? Se você sabe que você vive num mundo de imperfeições, mas que Deus está contigo, que você confia no Senhor, que Ele é o Deus da tua provisão, você está bebendo da água da fonte da vida. E essas águas jamais secarão. Mas se você tem tentado cavar as suas cisternas, você tem tentado promover a sua alegria, existem pessoas que elas vivem numa afã de realizações da sua alegria que são insaciáveis. Sabe por que pessoas são insaciáveis? Porque a fonte está rachada. E se a fonte está rachada, os seus prazeres, todos eles vão embora. Veja, a palavra de Deus está falando, uma cisterna rachada é aquela que sai por baixo.
Deus diz, a palavra de Deus diz que de mim fluirão rios de água viva. Não é por baixo, é transbordar. Os vazios que procuram satisfazer as suas vontades, saem pelo ralo. Aqueles que procuram satisfazer as suas vontades em Cristo, transbordam. Porque o que sai pelo ralo, ninguém pode aproveitar. Mas o que flui é para outros beberem. E o que Deus quer é que a sua vida fluam cada vez mais águas. Águas. Porque você está bebendo da única fonte, que é Jesus Cristo. Se você tem sede, o que Jesus diz para você nessa noite: vinde e bebei da água da vida. Pare de cavar a sua cisterna. Deus já programou a sua felicidade, a sua alegria. Pare de mostrar ou tentar ser alegre com as suas próprias forças. Encha-se da alegria do Senhor, porque essa te fortalecerá.